Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos continuar o tema, o assunto de dilatação dos sólidos que nós iniciamos na aula anterior. Já vimos a definição de dilatação. Dilatação é o aumento das dimensões de um corpo devido ao aumento da sua temperatura, né? Toda vez que um corpo qualquer tem a sua temperatura aumentada, nós aquecemos esse corpo, ele aumenta as suas dimensões, ou seja, ele dilata, ele aumenta ligeiramente o seu tamanho. Tá? Isso nós chamamos então de dilatação. Nós vimos também que essa dilatação depende de 3 fatores: do aumento da temperatura, quanto mais aumenta a temperatura, mais o corpo dilata; do material, se é ferro, cobre, alumínio, água, mercúrio. Cada material tem uma dilatação específica, uns dilatam mais, outros menos, e depende também do tamanho do objeto. Quanto maior o objeto, maior a dilatação. E nós vimos então essa formulazinha aqui, que é muito utilizada pelos engenheiros civis, que serve para calcular a dilatação de um objeto, se a gente conhecer o comprimento dele, conhecer que material que ele é feito e conhecer a variação de temperatura. É isso que significa cada letra aqui. Alfa é o coeficiente de dilatação, que é um número específico para cada material. L é o comprimento inicial. Quanto maior o objeto, o corpo, como eu disse, maior vai ser a dilatação. Então eu preciso saber o comprimento do objeto. E ΔT é a variação de temperatura. É quantos graus Celsius a temperatura aumentou. E aí, multiplicando os 3, eu tenho a dilatação do corpo. Tá? Então a gente já fez o exemplo 1, que era para calcular a dilatação de um trilho de 40 metros. Se ele for aumentado a sua temperatura de 15 graus para 48 graus, vai sofrer uma dilatação de 1,5 cm. Agora a gente vai fazer o exemplo 2, tá? O exemplo 2, que diz o seguinte: uma haste de alumínio de uma torre de 50 metros de comprimento sofre uma dilatação de 2,9 centímetros ao longo de um dia. Calcule a variação de temperatura sofrida pela haste. Então veja que esse exercício é um pouquinho diferente do outro, porque a gente já sabe a dilatação. Essa haste de alumínio, a gente sabe o material, então sofre uma dilatação de 2,9 centímetros quando ela é aquecida, né, ao longo de um dia. Está batendo sol lá, por exemplo, nela, ela vai esquentando, sofre uma dilatação. E a minha pergunta é: qual foi a variação de temperatura? Quantos graus esta haste precisa aumentar na sua temperatura para que ela sofra essa dilatação de 2,9 centímetros? Então, vamos lá. Então, como a gente fez já na aula anterior, primeira coisa, escrevemos aqui as letras da fórmula. Então faça no seu caderno também bem organizado, como eu estou fazendo aqui. Não faça direto, não tente fazer direto. Então ΔL, que é a dilatação, alfa é o coeficiente, L é o comprimento inicial e ΔT é a variação de temperatura. Então vamos ver os dados que a gente tem aqui no problema. Então, em primeiro lugar, diz que a haste é de alumínio. Então, sabendo que a haste é de alumínio, a gente pode consultar nossa tabela de coeficientes de dilatação. Alumínio, o coeficiente vale 24 vezes 10 a menos 6. Já expliquei o que é esse 10 a menos 6 na aula passada, mas já faço um lembrete aqui novamente. Então aqui está o coeficiente. Então depende somente do material. Que mais que nós temos? Aqui está dizendo que essa haste da torre tem 50 metros de comprimento. Então obviamente esse é o L, 50 metros. E ela sofre uma dilatação, como nós vimos, de 2,9 centímetros. Então está aqui uma dilatação de 2,9 centímetros. Então no lugar do ΔL, que é a dilatação, 2,9 centímetros. E ele pede para calcular a variação de temperatura sofrida pela barra, ou seja, o ΔT. Ok? Então lembra que nesta fórmula só tem uma observação. Os valores de ΔL, a dilatação, e do comprimento inicial têm que estar em metros, tá? Então, se não estiverem em metros, você tem que transformar para metro, para não dar conflito aí nas unidades e o exercício dá errado. Então, veja que o comprimento já está em metro, mas a dilatação não está em metro, está em centímetro. Então, eu já tenho que transformar automaticamente de centímetro para metro. Então, quem não sabe,
um metro tem 100 centímetros, então se você quer transformar de centímetro para metro, você vai dividir por 100. Então 2,9 divididos por 100 vai dar 0,029 metros. Faz na calculadora, se você quiser, para achar esse resultado aí. 2,9 divididos por 100, não 100 por 2,9 que vai dar outro resultado. Opa! 2,9 divididos por 100. Então agora sim, colocamos a nossa fórmula e resolvemos. A fórmula é ΔL igual a alfa vezes L vezes ΔT. No lugar do ΔL, a dilatação, que nós já sabemos, está aqui 0,029. Então coloco aqui 0,029 igual alfa, esse número aqui que está em notação científica, né? Ou em potência de 10. Então esse número a gente tem que transformar ele para um número decimal, para poder fazer o cálculo. Então lembra que eu falei na aula anterior, esse número aqui, 24 vezes 10 a menos 6, é a mesma coisa que 0,00024, né? Aquele 24 aparece aqui, e o número de zeros aqui, para você saber, você só tem que lembrar que se o expoente aqui é menos 6, tem que aparecer 6 casas decimais aqui depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No final é 24, mas tem que ter mais 4 para dar 6 no total casas decimais. Então, sempre você transforma esse número no número decimal para poder fazer o cálculo. Então, agora sim, alfa é 0,0024. Coloca aqui. 0,00024 vezes L, que é 50 metros, vezes ΔT, que eu não sei, deixa ΔT mesmo, é o meu X, né? Então agora eu tenho que resolver essa conta aí para achar o resultado. Para resolver essa conta, eu posso multiplicar esses dois aqui, ó. 0,00024 vezes 50, faz na calculadora aí, você vai ver que vai dar 0,0012. Então vou repetir aqui, 0,029, multipliquei esses dois, deu 0,0012. Ah, mas como é que você sabe esse resultado? Fiz na calculadora, claro, você vai fazer a mesma coisa, faz na calculadora. Vezes ΔT. Agora, o que eu tenho que fazer aqui para achar o resultado do ΔT? Eu tenho que passar esse 0,012, que está multiplicando o ΔT, para o outro lado como? Passa para o outro lado dividindo, está multiplicando, passo dividindo. Então vai ficar 0,029 sobre, dividido, 0,0012 igual ao ΔT. Então lembra sempre o número que passa dividindo, ele sempre fica embaixo no traço de fração. Então é 0,029 dividido por 0,012. Não pode inverter, porque senão o resultado dá errado. Então, fazendo essa divisão, eu tenho o resultado. ΔT, faz na calculadora, né? Vai dar 24,16 graus Celsius. Então, relembrando o problema. O problema era o seguinte, se você tem uma haste de 50 metros de alumínio, e quando ela é aquecida, ela sofre uma dilatação de 2,9 centímetros, quantos graus ela teve que ser aquecida para sofrer essa dilatação? Qual foi a variação de temperatura que ela teve que sofrer para ter uma dilatação de 2,9 centímetros? Está aqui. Ela tem que ser aquecida em 24 graus aproximadamente. Então, se a temperatura do ambiente, por exemplo, aumentar 24 graus, essa haste de alumínio de 50 centímetros vai dilatar praticamente 3 centímetros, né? 2,9 centímetros. Então, tá aí o exercício já resolvido, já pronto. Usando a formulazinha aí da dilatação. Então esse é o exercício, exemplo 2. Está aqui também resolvido, eu já tinha resolvido, daí não gravou, e aí eu tive que fazer de novo. Tá? Agora vamos para o exemplo 3. E aí no caderno de vocês, na atividade, vocês vão seguir esse modelo do exemplo 2 e do exemplo 3 para fazer as atividades. Então preste bem atenção aí. Vamos lá. Durante uma experiência, um físico mede a dilatação de uma barra metálica de 50 centímetros quando a aquece de 12 graus até 100 graus. Sabendo que a dilatação observada foi de 0,7 milímetros, calcule o coeficiente de dilatação e verifique o material da mesma, da barra, né? Calcule o coeficiente de dilatação da barra e verifique o material da mesma. Então veja que a pergunta aqui qual é? Calcule o quê?
o coeficiente de dilatação. É aquele alfazinho, né, que a gente já tinha anteriormente, aqui a gente não tem, a gente vai calcular exatamente o alfa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, do mesmo jeito, escrevemos aí as letras da fórmula, ΔL, alfa, L e ΔT. Primeiro passo, sempre esse é o primeiro passo. Segundo passo, vou colocar os dados que eu tenho no problema aqui, nas respectivas letras. Então, aqui está dizendo que durante uma experiência, um físico mede a dilatação de uma barra metálica de 50 centímetros. Então, a barra metálica tem 50 centímetros de comprimento. O que é os 50 centímetros de comprimento? É o L, que é o comprimento inicial. Você tem que ter anotado aí no seu caderno, né? Que o significado de cada letra. Então, o L é o comprimento inicial, que no caso é uma barra de 50 centímetros, uma barra pequena, né, relativamente. Então, o físico aí, ele mede a dilatação de uma barra metálica de 50 centímetros quando a aquece de 12 graus até 100 graus. Então, qual foi o ΔT? A variação de temperatura de 12 graus até 100 graus. Quantos graus a barra aumentou na sua temperatura se ela foi de 12 para 100? É só você pegar a diferença do 100 menos 12. 100 menos 12 vai dar 88 graus Celsius a variação de temperatura. Lembra, é sempre quantos graus a temperatura, o corpo aumentou na sua temperatura. Então, no caso aí, é 88 graus. E aqui continuando, sabendo que a dilatação observada, então veja, dilatação observada foi de 0,7 milímetros. Então, nós já sabemos o ΔL também, que é a dilatação. 0,7 milímetros. Calcule o coeficiente de dilatação. O alfa nós não sabemos. Então tá aí, é uma parte muito importante do exercício, você colocar direitinho aqui os dados que você tem, porque se você colocar no lugar errado, naturalmente o resultado também dá errado. Tá, lembra que antes de resolver sempre você tem que conferir as unidades. Aqui lembrando o nosso padrão aqui de unidades, o ΔL tem que estar em metro, e o L tem que estar em metro também. Então veja que nenhum dos dois está em metro. Aqui a dilatação está em milímetro e aqui o comprimento inicial está em centímetro. Então se você fizer dessa forma vai dar errado o resultado. Então primeiro você vai ter que transformar para metro. Centímetro para metro nós já sabemos. 1 metro tem 100 centímetros. Então divide por 100. Então 50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros. E milímetro para metro, como transforma? É só você lembrar, 1 metro tem 100 centímetros, então por isso que eu dividi por 100 aqui. Agora, 1 metro tem quantos milímetros? 1 metro tem, como o próprio nome da unidade já diz, milímetro. 1 metro tem 1000 milímetro, é milímetro, 1000 metros. Então, 1 metro tem 1000 milímetros. Se você quer passar de milímetro para metro, você vai dividir por 1000. Então, aqui no caso, vai dar 0, faz na calculadora lá, vai dar 0,0007 metros. 1, 2, 3, isso. Então, pronto. Transformado aqui para metro, a dilatação e o comprimento inicial, agora é só colocar na fórmula e resolver. Então, vamos aqui pegar uma outra folha, passar para cá, coloca na fórmula. Tá, então continuando aqui, nós temos os valores já aqui, vamos passar para a fórmula aqui em cima. Então, o ΔL nós já sabemos, está aqui, é 0,0007. Então, no lugar do ΔL, coloco 0,0007 igual. Alfa, nós não sabemos, interrogação. Então, deixa alfa aqui, é o meu x. L também já sabemos, 50 centímetros, que é 0,5 metros. Coloca aqui 0,5 metros e o ΔT também sabemos, é 88 graus Celsius. Então, coloca aqui também 88
graus Celsius. Então pronto, tenho que resolver isso aqui, isolar agora o alfa. Como que eu isolo o alfa? Posso começar multiplicando aqui o 0,5 por 88. 0,5 vezes 88 vai dar 44. Faz na calculadora aí, vai dar 44. Então multipliquei 44. Agora tem que isolar o alfa. Para isolar o alfa, vou passar esse 44 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então vai ficar 0,0007 divididos por 44 igual a alfa. Tá? Só passei esse 44 que estava multiplicando para o outro lado dividindo. Então ele veio para cá. Fica embaixo sempre. Então fazendo esse cálculo, essa divisão na calculadora, você vai ver que o alfa vai dar 0,00017. E se você quiser escrever esse número também, como está na tabela de coeficientes, né? Lembra, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então isso aqui é 17 vezes 10 elevado a menos 6. E a pergunta do exercício era: calcule o coeficiente e diga de que material é feita a barra. Então basta você olhar na sua tabelinha aqui de coeficientes de dilatação, o 17 vezes 10 a menos 6, veja, é o zinco. Então automaticamente você já sabe aqui que o material é feito de zinco. Então tá aí, tá feito, resolvido esse outro exemplo. A gente vai fazer outros exemplos ainda, né, que essa parte de dilatação tem várias possibilidades diferentes, mas por hora a gente fica por aqui e aí vocês fazem os exercícios seguindo esses modelos que eu fiz. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês, até a próxima.